Olá, uma boa tarde para você. Hoje é sábado, 7 de dezembro e o Direto da Redação traz todos os destaques do jornalismo da Rede Mais ao longo dessa semana. A gente começa mostrando uma tragédia que abalou uma família de Capitão Enéas, no norte do estado. Um menino de 11 anos atirou acidentalmente na irmã de 6 anos. Segundo a polícia, ele e as duas irmãs brincavam em casa quando uma delas teria encontrado uma espingarda. Ana Clara Monteiro Rodrigues, de 6 anos, morreu após ser atingida por um tiro nas costas. A garotinha estava na casa onde morava com os pais e outros 4 irmãos, na comunidade de Canabrava, zona rural de Capitão Enéas, no norte de Minas. Testemunhas disseram que ela estava brincando com os irmãos, quando eles encontraram uma espingarda e passaram a brincar com a arma. O irmão de Ana Clara, de 11 anos, estava com a espingarda quando ela disparou e acertou a garota. Segundo a Polícia Militar, os pais da criança não estavam na residência quando aconteceu essa tragédia. Um tio da Ana Clara escutou o barulho do disparo e veio correndo para ver o que tinha acontecido. Mas ele não imaginava que Ana Clara estivesse ferida. Eu achei que era uma bomba. E o tempo não era bomba. Era um tiro de espingarda. Sorridente com todo mundo, né? Não é brincadeira de criança. E o que aconteceu, não precisa pôr impunidade, é acidente. Esta prima de Ana Clara também ouviu o barulho do tiro. Eu estava na minha casa, escutei o barulho das crianças gritando. Aí eu fui até o local, cheguei lá, tinha acontecido essa tragédia. Ana Clara foi levada para a comunidade de Orion, onde recebeu atendimento de primeiros socorros até a chegada do resgate. De imediato a gente viu a questão da vítima, como ela estava, e a gente percebeu que ela já estava sem os sinais vitais, assim, de batimentos cardíacos e respiração. Então a gente começou já a fazer manobras de tentar manter a criança com vida até a chegada do resgate com o pessoal mais adequado, né? De acordo com a Polícia Militar, o pai de Ana Clara foi preso por omissão de cautela. Nós deslocamos até o local do fato, a comunidade de Canabravinha, e lá a gente arrecadou a arma de fogo que foi utilizada, né? E também efetuamos a prisão do pai da criança, já que havia sido consumado lá o crime de omissão de cautela. E ele foi conduzido para a delegacia de Montes Claros. Segundo o advogado da família, o pai da menina, Antônio Rodrigues da Rocha, afirmou que tinha conhecimento sobre a existência da arma, mas nega que a espingarda fosse dele. Ele comentou que a arma não era dele, ele não adquiriu. A arma era do pai dele, ou seja, do avô da vítima. E há um tempo atrás ele veio a falecer e deixou como uma herança uma caixa de ferramentas, utensílios domésticos e, entre outros, uma espingarda de fabricação artesanal, que já estava em estado avançado de ferrugem, bem ruinzinha. E ele, para ter cuidado com essa arma e não desfazê-la, até porque era uma recordação do pai, ele colocou entre as ripas e a telha de uma casa antiga, para que ninguém tivesse acesso. Infelizmente, as crianças descobriram essa arma lá, que já estava guardada há muito tempo, escondida há muito tempo. As crianças encontraram essa arma e foram brincar. Infelizmente, a tragédia aconteceu. 16 pessoas foram presas em uma operação do Ministério Público em Varginha e Eloy Mendes, no sul de Minas. Entre os detidos estão um delegado, policiais civis, despachantes e servidores do Detran. A informação é que os investigados estariam envolvidos em um esquema de corrupção na área de trânsito. Nessas imagens é possível ver como parte do esquema funcionava. Os vídeos teriam sido feitos em Varginha durante as investigações. De acordo com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, despachantes estariam retirando o decalque dos chassis dos veículos para emitir o laudo de vistoria. Esse serviço deveria ser feito no pátio do Detran, mas nessas gravações ele aconteceu no meio da rua. Nós tivemos acesso a um automóvel que não tinha a numeração do chassi e que na documentação apareceu uma numeração. Ou seja, fizeram uma plaqueta com a numeração do chassi apenas para tirar o decalque e esse veículo nunca foi levado à vistoria. O serviço só era possível porque, segundo o GAECO, tinha o apoio de um delegado e investigadores da cidade. De acordo com o GAECO, as investigações começaram após a Operação Calhambeque, em 2017, em combate à receptação de veículos. Desde essa época, os promotores tinham a informação que um delegado estaria recebendo propina para não investigar os desmanches. O que chamou a atenção dos promotores é que no fim do mesmo ano, peças que vieram de São Paulo foram apreendidas. E após 10 meses dessa apreensão, as investigações não avançaram. Houve ali uma negociação
para que a investigação não fosse de fato instaurada. E, portanto, além de praticarem crimes ativamente, policiais também recebiam propina para não investigar donos de desmanche. Os promotores descobriram então um esquema sobre a retirada de sinistros em veículos adquiridos em leilões. Além de Varginha, a organização criminosa também agia em Eloy Mendes. A Polícia Civil foi acionada por uma seguradora do estado de São Paulo para fazer incursão em um desmanche aqui em Varginha, porém do proprietário do desmanche Eloy Mendes. Lá, nesse local, um veículo que era produto de furto e roubo no estado de São Paulo estava acusando que ele estaria nesse local. Então a Polícia Civil foi até o local, fez a abordagem e apreendeu uma série de bens, de veículos, de peças, produto de crime. O delegado que estaria envolvido nesse esquema é o Antônio Carlos Bution, responsável pelo Departamento de Trânsito em Varginha. Além dele, outras 15 pessoas foram presas, entre policiais civis, despachantes, servidores do Detran e receptadores. Nós cumprimos hoje, no dia de hoje, 16 mandados de prisão preventiva e 21 mandados de busca e apreensão. A operação aconteceu na madrugada desta quinta-feira e foi batizada de Êxodo 23, que faz referência a uma passagem bíblica. Êxodo é exatamente uma passagem bíblica que, em resumo, diz que você não deve receber propina, porque isso prejudica os inocentes de alguma maneira. Em 2 alvos, os promotores encontraram armas de fogo sem registro e em uma das casas havia droga. Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, que se destinava aos documentos, aos materiais procurados dos alvos, foram encontradas também armas de fogo e drogas, com determinados alvos, poucos. E em virtude disso foram impostas prisões em flagrante. As 16 pessoas estão presas preventivamente e 4 denúncias já foram oferecidas pelo Ministério Público. Essas 4 investigações já têm denúncia oferecida. Essas 4 investigações já terminaram, eles já foram denunciados, estão presos preventivamente em uma delas e na outro procedimento há medidas cautelares diversas da prisão, proibição de exercício de profissão ligada aos ilícitos que estão sendo apurados e também afastamento das funções públicas em relação aos servidores públicos. Nós entramos em contato com o advogado do delegado Antônio Carlos Bution e até o fechamento dessa edição fomos informados que a defesa ainda não avaliou o processo e por isso não vai se manifestar. Um advogado em Montes Claros deu um golpe em pelo menos 4 pessoas. As vítimas procuraram pelo profissional por estarem em desacordo com os juros cobrados em um financiamento de um terreno. O advogado alegou que entrou com o processo judicial, mas, na verdade, ele estava usando de má fé com os clientes. Os 4 compradores registraram um boletim de ocorrência na Polícia Civil ao perceber que tinham sido vítimas de um estelionato. As vítimas compraram os terrenos neste condomínio residencial. Elas acreditam que os juros cobrados pela construtora são abusivos e, por isso, contrataram o advogado para tentar baixar os valores das parcelas. Mas foi aí que um novo problema surgiu. O advogado teria falsificado boletos judiciais sem ao menos ter dado início ao processo na Justiça. Ficava acertado de que o cliente deveria continuar fazendo o recolhimento mensal das parcelas do financiamento, mas via depósito judicial. O que a princípio não se efetivou, já que não há processo judicial em tramitação no fórum. Quem descobriu a fraude foi este engenheiro ambiental. Ele desconfiou do advogado ao tentar marcar uma audiência de conciliação. Leonardo chegou a gravar um áudio em uma das visitas que fez ao advogado. Na conversa, ele questiona a demora em marcar a data da audiência. Ô doutor, estava querendo ver com o senhor por que meu processo está demorando de jeito. Então, possivelmente vai ser marcado para dezembro. Possivelmente vai ser marcado para dezembro. O senhor está me enganando, tem um ano eu acreditando no senhor e o senhor fazendo essa sacanagem comigo. Eu quero desistir do processo, quero todo o meu valor que eu te paguei, 12 meses a R$ 2.060, mais o teor dos seus honorários que o senhor não trabalhou, eu quero ele. Em tempo de eu perder o lote lá, não estou pagando o lote porque confiando no senhor, passando dinheiro para o senhor e o senhor não fez foi nada no processo? Cansado de esperar o advogado a entregar o número do processo, Leonardo procurou o fórum da cidade. Eu fui no fórum devido às desconfianças dele. Eu fui no fórum e acabei descobrindo que um ano após a contratação desse advogado, o Dr. John Anderson, ele não tinha sequer dado entrada no meu processo. Vanderlei também é uma das vítimas que contratou o advogado. Ele entregou para a Polícia Civil algumas cópias de recibos que comprovam um prejuízo de mais de R$ 30 mil.
Eu, por exemplo, passava R$ 832,15 e ele me entregava o boleto, né, no mês seguinte, quando eu ia novamente levar os R$ 832,15 para ele estava sempre me entregando o boleto anterior, do mês retroativo. E assim foi os 17 meses que até então eu passei o dinheiro para ele. E isso até então ele nos orientava que quando o Grupo Vitória da União nos cobrasse, nós poderíamos dizer que estava sendo depositado judicialmente, que eles não iriam nos cobrar mais e também não iria negativar, né, o meu nome. Segundo ele, o advogado sempre apresentava argumentos que o convenciam a entregar o dinheiro. Ele me emprestou R$5.000 para efetuar o pagamento do boleto lá, segundo ele, e aí efetuou o pagamento de 13.314 com prazo de mais uma semana para me pagar os 5.000 que ele tinha me emprestado. Então, ou seja, eu caí na besteira de entregar para ele 8.314 e uma semana depois eu estava procurando ele novamente para entregar mais R$5.000 para ele, que até então ele tinha falado que tinha me emprestado. O advogado foi até o trabalho de Vanderlei na tentativa de receber o dinheiro de mais um depósito, mas ele foi surpreendido com a descoberta do golpe. Na verdade, meu irmão, eu descobri o golpe seu. Que golpe? Infelizmente, meu irmão, é duro dizer isso aqui para você, mas a minha situação com você está complicada. O que foi? O que foi que você deu a entrada no meu processo só agora? Segundo a Polícia Civil, o advogado está sendo investigado por estelionato e apropriação indébita qualificada. As 4 vítimas, até o presente momento, dão mais de R$110 mil. E o advogado ele foi intimado para preliminarmente esclarecer os fatos. Ele alegou que se tratava de um desajuste na relação entre o cliente e o advogado e ficou de esclarecer essa situação aos seus clientes. Mas as vítimas procuraram novamente a Polícia Civil, então nós temos agora 4 inquéritos policiais instaurados para apurar os crimes de apropriação indébita qualificada e também crime de estelionato. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Montes Claros, André Crisóstomos, informou que 2 processos foram instaurados contra o advogado e estão em andamento. Segundo o presidente, são necessárias provas robustas para que a OAB tome uma medida mais enérgica, como a suspensão imediata das funções do advogado. O presidente informou ainda que, mesmo sendo réu nos processos, ele tem direito à ampla defesa, já que até a sentença do julgamento é inocente dentro do princípio da presunção da inocência até que se transite em julgado. As provas já foram entregues no Comitê de Ética da Ordem e uma decisão deve sair nos próximos dias. A nossa produção tentou contato com o advogado, mas ele não atendeu às nossas ligações. E hackers invadiram a conta da Prefeitura de Rio Novo, na Zona da Mata, e furtaram cerca de R$600 mil. A informação é que o dinheiro seria destinado ao pagamento dos funcionários. Parte do dinheiro foi devolvida pelo banco. Agora a Polícia Federal investiga quem está por trás do esquema. Rio Novo tem pouco mais de 9 mil habitantes e fica na Zona da Mata. A informação de que hackers furtaram quase R$600 mil das contas da prefeitura nas vésperas do pagamento do funcionalismo preocupou a população. Eu fico com pena dos funcionários, né, que tem que receber, né, minha filha? É um absurdo. Uma cidade tão pequena, tantos roubos, mas é um absurdo. É problema, porque já não ganha muito, ainda vai ser roubado, aí é complicado. O rombo nas contas da prefeitura foi descoberto por funcionários do departamento financeiro, assim que perceberam que várias movimentações tinham sido feitas. Durante a madrugada, eles esperaram a agência abrir e vieram saber o que tinha acontecido. Durante toda a tarde, representantes do banco rastrearam as transações suspeitas e calcularam os prejuízos. Metade do valor roubado foi devolvido pelo Banco do Brasil. Desses R$600 mil, o próprio banco, o sistema do banco, bloqueou e estornou. Na verdade, dos 600, aproximadamente 300 mil que foi para outras contas, pagando boleto, transferência para outras contas. As contas da prefeitura foram bloqueadas por segurança. Em nota, o Banco do Brasil informou que, assim que detectou transações fraudulentas, contactou a prefeitura e bloqueou as credenciais de acesso às contas para impedir novas movimentações. Ainda segundo a nota, os valores foram movimentados por TED, Transferência Eletrônica de Dados, o que permite identificar o destino e os beneficiários. O banco
informou também que mantém uma estrutura dedicada à prevenção a fraudes, capaz de identificar a ação de golpistas. Quando detecta esse tipo de ocorrência, o banco noticia as autoridades e colabora com a investigação. A Prefeitura enviou ofícios ao Ministério Público e à Câmara Municipal, comunicando as retiradas ilegais. O caso foi registrado pela Polícia Militar como estelionato e vai ser investigado pela Polícia Federal. O Ministério Público determinou que o secretário municipal de Agricultura e Pecuária de Três Corações, no sul de Minas, devolva em torno de R$10 mil para os cofres públicos. Ele foi denunciado por emprestar máquinas agrícolas da prefeitura para uma propriedade particular. R$10.230. Esse é o valor total que o secretário de Agricultura e Pecuária de Três Corações, no sul de Minas, vai ter que devolver para a prefeitura. Segundo o Ministério Público, Luiz Alberto Xavier Villani vai pagar esse valor, que é referente a 3 multas. A primeira multa de R$3.410 é para reparar o erário, é para reconstituir os cofres públicos, devolver ao município o dinheiro que as pessoas que utilizaram as máquinas deveriam ter pago e não pagaram porque não lhes foi solicitada. Devolveu esses primeiros R$3.410, novos R$3.410 vão ser pagos a título de multa. E, finalmente, também uma terceira multa a título de dano moral coletivo, a título de reparação para a sociedade, em razão da prática de gestão equivocada, também de R$3.410, essa revertida para a própria população, mediante doação de itens de uso comum de entidades beneficentes. Em dezembro do ano passado, um vereador da cidade fez uma denúncia no Ministério Público. Ele entregou fotos que mostravam 2 máquinas da Prefeitura de Três Corações trabalhando em propriedade particular, em uma fazenda que fica na região conhecida como Pedra Preta. Na época, o vereador ainda foi até o local e fez um vídeo. O operador da máquina falou que havia sido autorizado pelo secretário de Agricultura e Pecuária do município a fazer o serviço de construção de tanques de compostagem para a produção de adubo orgânico. O administrador aí que está comandando a obra. Ele comprou a peça aí, falou com o Betão. Betão que liberou. Hoje, após a decisão, nós ligamos para ele, que confirmou a informação dada no primeiro momento. No meu entender, como o pessoal da prefeitura autorizou, ele me falou que autorizou, então eu achei que estava tudo dentro dos conformes. De acordo com o Ministério Público, o secretário se comprometeu a não praticar mais esse tipo de conduta. Por isso, não foi preciso afastar Luiz Alberto. Agora, o secretário tem um prazo de 30 dias corridos para quitar todo o valor. Se houver o descumprimento do termo de ajustamento de conduta, será aplicada uma multa de R$100 por dia de atraso. A denúncia foi feita no fim do ano passado e deu início à investigação do Ministério Público. Os promotores entenderam que a multa será necessária e firmaram um acordo em julho deste ano. Esse acordo foi homologado e passou a valer no começo dessa semana. O secretário já foi notificado da decisão. Ele respondeu a uma investigação do Ministério Público chamada Inquérito Civil, conheceu as provas, esteve com o advogado acompanhando e, ao final, subscreveu esse ajustamento de conduta, esse sinal formal de que houve equívoco e vai ser reparado e que não vai novamente ser repetido. O dono da fazenda não sabia da decisão do Ministério Público, mas concorda que a lei deve ser cumprida. Infelizmente ocorreu e eu acho que agora ele, com certeza, ele vai pagar essa multa aí, pronto, acabou, eu não tenho nada com nada e... Beleza. Da próxima vez ele que acha de uma forma mais precisa, né? A Prefeitura de Três Corações não quis se manifestar sobre o caso. A unidade prisional de Pouso Alegre, no sul de Minas, agora está fazendo algumas audiências por videoconferência. O objetivo é reduzir custos com o deslocamento de detentos e aumentar a segurança. A comarca de São Gonçalo do Sapucaí, no sul de Minas, foi a primeira a aceitar o pedido de audiência por videoconferência, expedido pelo presídio de Pouso Alegre. Por enquanto, a medida só serve para audiências de custódia. O que existe é um primeiro contato direto do réu
para com o juiz para verificar se houve, como se deram as condições da prisão e verificar se é caso de se manter ele preso ou, eventualmente, ele responder o processo em liberdade. Para o juiz, a mudança traz muitos benefícios. A segurança é a principal vantagem dessa medida. Cheguei a fazer um júri aqui em que o preso chegou a ser agredido na saída do fórum. Isso realmente, se você deixa o preso no local onde ele tem que estar cumprindo a prisão provisória, ou mesmo a pena, e ele pode ser feita essa audiência de uma forma, numa tecnologia adequada, isso só vem a facilitar tanto a questão, acredito, da defesa, a autodefesa do réu e o nosso trabalho aqui no Judiciário. Já para o diretor do presídio de Pouso Alegre, os benefícios são ainda maiores. Ele explica que para cada preso levado para o fórum, 4 agentes penitenciários precisam ser deslocados. Um dia antes é feito o planejamento das escoltas, né? Para saber quantas escoltas que vai ter, para qual cidade que vai. Também saber qual viatura que vai ser levado, quantidade de agente, de armamento, tudo isso é feito um planejamento um dia antes. Agora, com essa audiência, a gente já elimina grande parte dessas etapas aí. Fabiano também conta que a segurança no presídio também ficava comprometida, já que a audiência de custódia deve ser feita em até 24 horas depois da prisão. Se 4 pessoas fossem detidas no mesmo dia, por exemplo, 16 agentes da unidade teriam que no dia seguinte acompanhar os presos até o fórum. A gente tinha muito problema de precisar de cancelar a audiência, porque a gente atende várias cidades, então tinha dia que tinha 3, 4, às vezes até 5 cidades para a gente atender. Então a gente não tem os recursos para fazer tudo isso, né? Então com a videoconferência esse problema tende a reduzir, né, a diminuir. Além de mais seguro, o novo sistema também é mais econômico. Desde o início da videoconferência no mês passado, R$4.000 deixaram de ser gastos com o transporte de presos. Com a videoconferência, a audiência de custódia acontece sem que o preso precise ser retirado aqui da unidade prisional. O processo é simples. O detento é trazido da cela aqui para esta sala. Aqui, através desta câmera, ele consegue conversar com o juiz que está no fórum. Um agente prisional acompanha tudo, junto com o advogado, que pode estar aqui ao lado do preso ou então no fórum, ao lado do juiz. O processo leva cerca de 15 minutos e tem os mesmos trâmites da audiência presencial. Às vezes nessa própria audiência ele já pode receber ali uma resposta do juiz ali em cima do processo dele, né? Ele já sai daqui da sala liberado se for o caso. Exatamente. O presídio de Pouso Alegre atende 10 comarcas da região. A expectativa da direção é que, assim como André Luiz, magistrado de São Gonçalo do Sapucaí, outros juízes também comecem a optar por audiências de custódia através da videoconferência. Mais de 62 mil casos de infecção pelo vírus HIV foram notificados nos últimos 10 anos em Minas Gerais. De janeiro a novembro desse ano, foram registrados mais de 3.500 casos da doença no estado. E a maioria dos infectados são jovens com idades entre 20 e 34 anos. Em Juiz de Fora, um dado alarmante. A cada dia, uma pessoa é contaminada pelo HIV. Esse auxiliar de serviços gerais de 53 anos descobriu que era portador do vírus HIV em 97, durante um exame de rotina. Aí os médicos falaram comigo que eu tinha que fazer outros exames, entendeu? Para tomar o coquetel. A rotina dele mudou e agora ele precisa tomar medicamentos. Muitas vezes os remédios provocam efeitos colaterais. Passei muita dificuldade, gente. Não é fácil, entendeu? Tomar um remédio, entendeu? Então é uma coisa que eu falo para os jovens de hoje, tomar cuidado, usar o preservativo, porque não é fácil tomar medicação. O auxiliar de serviços gerais é uma das 631 pessoas atendidas no Centro de Apoio Solidariedades. Flávia é psicóloga e conta que muitos pacientes têm dificuldades para lidar com a AIDS. É difícil encontrar relacionamentos seguros com outras pessoas e há um preconceito muito grande deles continuarem tendo vidas afetivas. A causa mais frequente da transmissão da doença é por relação sexual. Infelizmente, eles têm essa irresponsabilidade ainda com a sexualidade, com o ato sexual. E eles confundem muito isso, né? O prazer, a curtição
com essa liberdade toda, né? Nos últimos 10 anos foram notificados em Minas Gerais 62.078 casos de AIDS. De janeiro a novembro de 2019 foram 3.516 registros. Entre os pacientes estão 2.737 homens e 777 mulheres. Em Juiz de Fora, na Zona da Mata, os números preocupam. Em média, um novo caso é registrado por dia e a situação já é considerada uma epidemia. A média constatada e informada pela coordenação de um paciente ao dia é uma média que dá em torno de 60 pacientes para cada 100 mil habitantes. É uma média muito alta, muito acima das médias estaduais do Sudeste e do Brasil. Os piores estados com média aqui no país são de 30 casos novos para cada 100 mil habitantes. E a gente está tendo casos de 60 casos, é o dobro do que os piores estados do país. Em 2019, até novembro, foram 324 pacientes diagnosticados. Nos 12 meses de 2018, foram 311 registros. A faixa etária mais acometida ainda são jovens de 15 a 30 anos e o público homem. Para mudar a estatística, é preciso conscientizar a população. A utilização de preservativos é extremamente importante e a melhor maneira de prevenir. O diagnóstico precoce é importante e, se diagnosticado positivo para HIV, vale salientar que o tratamento é feito com remédios. O tratamento da AIDS hoje ele é muito simples. A maior parte dos pacientes, assim que diagnosticado, já recebem o tratamento. Ele é feito com apenas 2 comprimidos tomados uma vez ao dia. E depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, a sua carga viral já está praticamente zerada. E com isso, ele tem um resultado muito bom do seu tratamento. Gente, todo cuidado é pouco e a gente sabe como se prevenir, né? Ficarão aí as dicas nessa reportagem que a gente acabou de ver. Vamos mudar um pouquinho de assunto? Nessa época do ano, os panetones e chocotones caem no gosto dos brasileiros. De acordo com uma pesquisa da ABIMAP, a Associação Brasileira da Indústria de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães e Bolos Industrializados, o tradicional panetone de frutas cristalizadas ainda é o queridinho. E a expectativa é que esse ano as vendas aumentem em 5%. Olhando assim, dá para ver os queridinhos do Natal. Nesta época do ano, os panetones ocupam um lugar de destaque nos supermercados e padarias e chamam a atenção dos clientes. E tem para todos os gostos. Os tradicionais de frutas cristalizadas, de chocolate, de brownie, de mousse, de avelã e até de caramelo. Com tanta variedade assim, fica difícil de escolher. Todos. Todos eu gosto. Tem que ter panetone. Sem panetone não tem festa de Natal. Os panetones chegam às gôndolas dos supermercados e padarias antes das festas de fim de ano, como estratégia de vendas e para agradar os consumidores que não conseguem esperar o dia 25 de dezembro. Eles começam a ser fabricados em julho e são exportados para mais de 50 países. Em agosto, começa a produção nacional e a última fornada sai em dezembro. De acordo com uma pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães e Bolos Industrializados, cerca de metade da população brasileira consumiu panetone no Natal do ano passado. Apesar da variedade, o tradicional com frutas cristalizadas ainda domina as vendas, com preferência de 77% do consumidor. Na sequência vem os recheados, que representam 20,4%. E também apontou que o recheio favorito é o chocolate. Panetone, chocotone, trufado, todos os dois é muito procurado. De frutas cristalizadas não perde lugar? Não, não perde não, de jeito nenhum. A Roseli trabalha com bolos e doces. Há 3 anos ela decidiu inovar fazendo panetones. Panetone é tradição, Natal todo mundo gosta, então eu achei interessante por isso. Aí eu vejo que tem muita saída. Aí comecei a inovar. Além do tradicional panetone de frutas cristalizadas e o recheado com chocolate, a Roseli também faz os mais variados tipos de recheios, como o nectitone, uma espécie de bolo com massa de chocotone, o chocotone trufado de ninho com Nutella, o personalizado, entre outros sabores. Depois de prontos, eles ficam irresistíveis e a beleza deles agrada a clientela. Sempre uso muito recheio, eu gosto de ter variedade. Aí eu fui
colocando mais recheios e os clientes vão pedindo e a gente vai aumentando, né? A expectativa da Abimap para este ano é que as vendas de panetones cresçam 5% na comparação com o ano passado. O faturamento deve atingir 735 milhões de reais, fator que deixa a Roseli confiante com as vendas deste ano. Eu acho que vai aumentar do ano passado. E em Juiz de Fora, o número de motoristas de aplicativos de passageiros cresce a cada dia. Satisfação para uns e preocupação para outros. Os taxistas reclamam de uma redução de quase 60% no número de passageiros. E os motoristas de ônibus estão inseguros pelo mesmo motivo. Geisian trabalha há quase 2 anos como motorista de aplicativo. Ele trocou o emprego numa empresa de ônibus pela chance de ter horários alternativos e mais tempo para a família. Tenho uma vida mais social com a minha família, porque eu faço meu certo horário de serviço. E mudou muito que o dinheiro que eu tiro hoje, graças a Deus, consegui estabilizar minha vida, entendeu? Davi é outro exemplo e ele também viu a chance de reforçar o orçamento. Com a crise, perdendo os meus trabalhos e decidi começar a trabalhar com aplicativo. No início foi um pouco difícil, né? Porque você não estava acostumado com esse tipo de serviço, mas depois de 3 meses eu peguei o ritmo e hoje em dia eu praticamente sou full time nesse segmento. Andréa faz parte do quadro de cerca de 300 motoristas cadastradas num aplicativo só para mulheres. O trabalho tem ajudado e muito nas despesas. Mais de 30 anos trabalhando de empresária, eu fechei as empresas e vim tentar entrar no mercado de trabalho. Mas, assim, devido à minha idade e assim, meu histórico de empresária foi bem difícil. Então eu resolvi começar como motorista de aplicativo e até hoje estou. Tem 1 ano e meio que eu trabalho nisso e agora com Para Elas Mobilidade, que é um aplicativo feminino, eu me sinto bem mais segura. Segundo o presidente da Associação de Motoristas de Aplicativos, em Juiz de Fora são pouco mais de 5.000 profissionais cadastrados. Tem muitos motoristas agora, está vindo cada vez mais, tirando o aplicativo como seu único ganha-pão, seu único emprego para sustentar a sua família e pagar suas contas. E isso está sendo muito importante na nossa cidade, uma vez que o desemprego está muito grande. Enquanto os motoristas de aplicativo comemoram, os taxistas reclamam das consequências dessa concorrência. Segundo o Sindicato dos Taxistas, no ano passado, a categoria ganhava por mês em torno de R$7 mil. Em 2019, o faturamento mensal caiu para R$6.200. O número de motoristas passou de 1.250 para 1.000 e o de veículos caiu de 650 para 624. Depois começou a operar os aplicativos aqui em Juiz de Fora, a gente teve uma queda de 56% no número de corridas do serviço de táxi. Isso gerou um impacto muito grande. Hoje, visto que a gente está no início do mês de dezembro, nessa época a gente não via táxi parado no ponto. Hoje o ponto está lotado. O presidente do Sindicato dos Rodoviários também está preocupado. Ele alega que 3.500 trabalhadores correm risco de perder o emprego por conta da redução de passageiros. Uma vez já que as empresas já vêm pedindo já para poder a diminuição de veículos que está rodando, de número de carros que está rodando no quadro de horário, com redução desse quadro de horário, uma vez que tira os veículos de circulação, isso impacta de que forma? Nós vamos perder postos de trabalho. A Secretaria de Transporte e Trânsito prepara a regulamentação do serviço de transporte por aplicativos. Para os taxistas, a medida é importante. Fazer exigências deles, porque hoje do sistema que está, qualquer um pega o carro e sai trabalhando. Os motoristas de aplicativos enxergam os pontos positivos da regulamentação. A gente ter mais proteção, até mesmo ter que querer cobrar amanhã ou depois, lá em Brasília, o mesmo desconto de imposto na compra do carro que os taxistas têm. Quanto à mobilidade urbana, as opiniões se dividem. Eu acho que a solução mesmo seria a regulamentação para a atividade, o serviço disso aí. Nós estamos tirando o carro das ruas, né, como algumas pessoas falam. Está tendo muito mais carro por causa dos motos de aplicativo. Não, que as pessoas que usam do ônibus o nosso aplicativo são a minoria. A maioria é aquela pessoa que tem uma condição melhor, que conheço médicos que vendeu o carro deles porque não compensa pagar estacionamento, IPVA, isso, aquilo, uma vez que tem um serviço de aplicativo que é muito mais vantajoso.
Por meio de nota, a Secretaria de Transportes e Trânsito de Juiz de Fora informou que enviou a regulamentação do serviço de transporte por aplicativos para a Câmara Municipal, mas pediu ao líder do governo a retirada do documento da pauta, já que o Supremo Tribunal Federal julgou que o município não pode fazer nenhuma lei que restrinja a lei federal. A Secretaria informou ainda que vai fazer as alterações necessárias no documento para que ele seja reencaminhado ao Poder Legislativo. Ainda segundo a Secretaria de Transportes, foram implantadas em Juiz de Fora faixas exclusivas para os ônibus em algumas áreas da cidade, permitindo melhor fluidez do trânsito. E em Montes Claros, uma associação tem sido a oportunidade para quem pretende aprender uma nova profissão e faturar uma rendinha extra. Várias oficinas são oferecidas como corte e costura, carpintaria e culinária. 3 vezes por semana, essa artesã busca mais conhecimento. Há 6 meses, ela frequenta aulas de carpintaria na Associação Artesanal e Social do Norte de Minas, a Assonorte. Érica trabalha com artesanato há mais de 10 anos e agora quer acrescentar mais uma especialidade no currículo para aumentar a renda familiar. Sempre fiz artesanato e sempre quis trabalhar com madeira. E aí surgiu essa oportunidade e aí vim fazer o curso. Está gostando do que você tem aprendido aqui nesse período? Muito, gostando muito, muito. Vai ajudar a aumentar a renda? Vai, com certeza. É um lucro a mais, né? Uma renda a mais. O material usado na produção das peças vem do reaproveitamento de pallets. Eles são transformados em móveis e arranjos ornamentais, uma combinação que ajuda na finança dos alunos. Quanto mais você aprende, melhor. E para ter uma profissão também, né? Que eu pretendo. Cada peça que eu faço aqui, né, já tem encomendas, já estou conseguindo produzir para vender. As aulas de carpintaria são ministradas pelo professor Railson. Ele herdou o dom da carpintaria do pai e há 1 ano repassa o conhecimento aos alunos da Assonorte. É uma satisfação muito grande, assim, chegar e mostrar para eles o que eu sei e também ver que eles aprenderam, né, a satisfação deles. Tipo assim, quando sai com um banco daqui, a alegria deles no rosto, então é muito gratificante. E as aulas ministradas aqui na associação não são apenas de carpintaria. Oficinas de corte e costura, pintura, música, culinária, entre outras, já formaram mais de 14 mil alunos. O objetivo da Assonorte é viabilizar a inserção dos estudantes no mercado de trabalho. E esses alunos são selecionados de acordo com os cursos que eles escolhem. Nas oficinas que eles passou, a gente tenta levar eles para o mercado de trabalho, procurando as empresas que estão precisando de um funcionário. Um dos cursos mais procurados é o de corte e costura. O tecido utilizado aqui também é resultado de doações. Foi com eles que Maria Zenaide aprendeu a fazer tapetes. Era meu sonho fazer costura. E aí, só que eu estava muito necessitada e eu aprendi a fazer os tapetes. Então, abandonei, quer dizer, eu aprendi a costura, mas eu empenhei só nos tapetes, que é meu ganha-pão hoje. Para alguns, participar do projeto, que já existe há 16 anos, vai além do ganho financeiro. Uma extração ótima, eu gosto demais, adoro. Há 5 anos, a associação montou sede no bairro José Carlos de Lima. A fundadora explica que parte do imóvel foi construído por alunos da oficina do curso de pedreiro. Foi uma grande bênção, nem só para o aluno, como para a associação, porque a gente capacitou 2 coisas. Ficamos com a construção e os alunos, graças a Deus, se deu muito bem. Teve aluno que era o sonho deles, né? Era aprender, fazer sua casa, trabalhar em construção. E foi uma grande bênção. Nós esperamos a Deus que venha muito mais do que essa. Mas muita coisa ainda precisa ser feita na associação. A expectativa é que novos parceiros se juntem para que o projeto de construção seja concluído. A gente está, cada dia que constrói uma sala, mais um curso é aberto e mais oportunidade. Então, para aqui, para Montes Claros, é uma grande bênção e espero a Deus que todos empenhem de visitar. A gente está recebendo visita para conhecer o projeto e ver que o projeto realmente está funcionando com a bênção de Deus e todos que ajudaram e que queria muito mais ajuda, que assim que puder, quem quiser visitar, está aberto. Muito bacana, né, essa reportagem. E chegou a hora da gente ver as nossas atrações para o fim de semana. Bora dar uma olhadinha o que tem de melhor no sul e no norte do estado e também na Zona da Mata. Na Zona da Mata, em Juiz de Fora, hoje tem show de Arlindinho para comemorar o aniversário da Resenha, no Olímpico Atlético Clube. O show começa às 4 da tarde. Quando a gente ama, brilha mais que
só. É muita luz, é emoção do amor. Hoje, ainda em Juiz de Fora, acontece a festa Rap Funk na Veia, no Espaço K. O rapper Orochi faz a diversão do público e ainda recebe convidados especiais. O evento é às 10 da noite. Deixa eu mudar essa nossa história hoje. Vamos ser mais que amor de fim de noite. Eu posso fazer tudo, ser melhor do que da última vez. E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez. No norte de Minas, em Montes Claros, hoje tem a festa Vem Pro Baile, na Bull Pub. O line-up variado promete animar o público. A casa abre às 10 da noite. No sul de Minas, em Varginha, hoje tem a premiação da Mostra de Cinema Independente, no Teatro Capitólio. O evento é às 7 da noite. Ainda hoje em Varginha, tem show de Black Queen Cover, no Jardim Elétrico. Muito rock and roll vai rolar a partir das 9 da noite. Hoje, em Pouso Alegre, tem a Festa do Branco, no Serra Sul Shopping. As duplas Zé Neto e Cristiano e Luiz e Maurílio agitam a galera. A festa começa às 10 da noite. Sextou com S de saudade, cheio de balada na cidade. Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama. Tem o DJ tocar essa voz falando que me ama. Já se preparou? Já viu o que tem de melhor? Então não fique em casa nesse fim de semana, hein? O Direto da Redação fica por aqui, mas sábado que vem tem mais. Tchau, tchau.